dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 30 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre o painel americano que cuida dos direitos autorais dos artistas, que aprovou uma regra que vai mexer bastante com o mercado de streaming. Eles determinaram que os serviços de streaming vão ter que aumentar o pagamento que eles fazem para os compositores e agora esse repasse vai ser de 15,1% sobre o faturamento e não mais de 10,5%. De acordo com os analistas aí desse mercado, os serviços que mais vão sofrer com esse reajuste de 40% são plataformas tipo o Spotify e a Pandora, já que o Google, a Apple, a Amazon também, por exemplo, tem outras operações e não dependem só do streaming para sobreviver. Bom, e agora eu vou falar sobre o YouTube, que confirmou que veiculou banners que usavam os computadores do pessoal para poder minerar criptomoedas. Os responsáveis por essa espécie de ataque aí, usaram lá a rede de publicidade do Google em alguns países e rodaram JavaScript que ficava lá minerando uma criptomoeda chamada Minero, e a coisa deu tão certo que o volume mundial de mineração de criptomoedas durante esse período ficou 3 vezes acima do normal. Comentando esse ataque, alguns pesquisadores de segurança falaram até que, tirando a parte sacana, essa até que foi uma boa ideia, porque o pessoal fica bastante tempo lá com a janela do YouTube aberta, e enquanto isso, o Google falou que esses banners ficaram lá no ar só durante 2 horas antes deles serem removidos lá da plataforma. E ainda sobre o Google, a empresa começou a testar um aplicativo chamado Bulletin, que vai servir lá como uma espécie de veículo de notícias microlocalizadas. A ideia aqui é fazer com que as pessoas publiquem lá no app notícias que tenham a ver com os bairros por onde elas passam, essencialmente fazendo lá do Bulletin uma rede social de notícias organizada por região. Por enquanto, o Bulletin só está disponível em 2 cidades americanas, mas dependendo aí de como rolarem os testes, o Google pode lançar o app em mais lugares no futuro. E ainda sobre a empresa, eles enfim, conseguiram lá abrir a pré-venda da câmera Clips, mas nem deu tempo de eu contar aqui pra vocês porque a câmera já esgotou. Esse foi um produto que o Google anunciou lá no fim do ano passado, que é feito pro pessoal comprar e deixar em cima de uma estante numa festa, por exemplo, e aí o sistema já faz sozinho, a captura das fotos, dos vídeos também, só que sem áudio, e seleciona os melhores momentos para poder guardar automaticamente. Um outro uso bacana para essa câmera Clips é durante passeio de bicicleta, ou coisa desse tipo, e ela tá lá com o lançamento oficial previsto para março, custando $250. Caso você queira entender melhor aí como funciona essa engenharia por trás do sistema do Google Clips, pintou um texto bem legal sobre isso lá no blog do Google e eu deixei o link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o Twitter, que foi o assunto de uma matéria bem polêmica lá no New York Times. O jornal fez uma investigação lá no mercado de compra de seguidores e mostrou, que apesar desse ser um problema gigantesco para o Twitter e principalmente para a credibilidade deles como uma rede social, a empresa não parece estar muito preocupada em se mexer para poder resolver essa situação. A matéria do Times cita celebridades, atores, esportistas, políticos também que compraram lá seguidores e fala até de uma empresa chamada Devil.me, que tem coisa de 5 milhões de bots à venda, e entrevista também pessoas que tiveram lá os perfis clonados para fazer parte aí desse exército de bots. Agora, apesar desse ser mais um problema, que o Twitter finge que não existe, parece que logo logo eles vão ter que tomar uma atitude. Isso porque o procurador-geral lá de Nova York anunciou que vai abrir uma investigação contra essa empresa Devil.me, que vende seguidores, e comentou que está fazendo isso, primeiro porque o roubo de identidade é um crime lá no estado dele e quase no mundo inteiro, E em segundo lugar, porque ele acha que essa atividade aí dos bots impede as pessoas reais de terem uma voz ativa lá na plataforma. Dito isso, é bem possível que essa investigação aí chegue no Twitter em algum momento e aí eles finalmente vão ser obrigados a se mexer. E enquanto isso, lá no Facebook, parece que a rede está pronta para acirrar ainda mais a briga com a plataforma Twitch no mercado lá de transmissões de jogos online. Isso porque o Facebook anunciou um sistema de monetização para transmissões de gameplays e esse sistema vai deixar lá os espectadores doarem a partir de $3 para quem estiver fazendo lá a transmissão via Facebook Live. O Facebook falou que essas transmissões podem abrir caminho lá na frente, para distribuição de emojis e alguns outros conteúdos exclusivos também, mas isso não é uma certeza ainda. A única certeza por enquanto é que o pessoal vai poder dar umas gorjetas lá durante as transmissões que nem dá pra fazer com o Twitch, só que no Facebook tem mais gente, E ainda sobre o Facebook, a empresa anunciou lá uma espécie de resposta a algumas regras novas de privacidade que vão entrar em vigor na Europa a partir de 25 de maio. Essas regras vão definir lá como as empresas podem coletar, armazenar e usar os dados dos clientes e em resposta a isso, o Facebook vai fazer 2 coisas. Primeiro, eles vão lançar lá o que eles chamam de central de privacidade, que o usuário vai poder
poder ajustar tudo em relação à coleta e uso dos dados dele num só lugar. E em segundo lugar, o Facebook publicou o que eles chamam de princípios de privacidade, o que é basicamente lá um memorando que explica como que eles lidam com esse tipo de informação. O Facebook falou que vai lançar aí essa central de privacidade de forma faseada pelo mundo, mas os princípios de privacidade da rede já estão no ar e eu deixei o link para eles aqui na descrição, caso você queira dar uma espiada. Bom, e já que o assunto é privacidade, deixa eu comentar lá que o aplicativo Strava se envolveu numa bela polêmica ontem. O Strava, para quem não conhece, é um aplicativo de registro de exercícios, né, tipo caminhadas ou passeios de bicicleta, e no ano passado eles lançaram lá em novembro, né, uma espécie de mapa mundial de exercícios com todos os percursos e trajetos também que foram feitos por todo mundo até hoje lá no aplicativo. Esse mapa é até divertido de mexer, né, para procurar lá os padrões de exercícios do pessoal pela sua cidade, pelo seu bairro e tudo mais. Só que ele também trouxe um problema bem grande que o Strava não tinha previsto. Esse problema é que alguns usuários lá do aplicativo são soldados, o que quer dizer, né, que alguém com a motivação certa consegue localizar lá no mapa onde ficam as bases, os pelotões dessa galera. Aí o que rola é que nesse mapa aí dá pra ver direitinho, né, quais são lá os percursos que os soldados fazem e, pior, a localização exata dos quartéis e bases militares, que por vezes são secretas. Numa matéria sobre isso que pintou lá no jornal The Guardian, o analista mostrou que dá pra achar direitinho lá na ferramenta onde estão as bases americanas, né, no Irã, na Síria também, no Afeganistão, do que possivelmente lá uma das piores brechas de segurança do mundo militar nos últimos anos. E já que o assunto é vazamento de dados, deixa eu comentar que o Ministério Público de Brasília está cobrando providências da Netshoes depois daquele vazamento lá de dados de quase 2 milhões de clientes. Esse foi um vazamento que aconteceu lá no ano passado e na época a Netshoes até tomou uma atitude meia boca, né, e mandou lá um e-mail para os clientes com algumas dicas bem genéricas sobre segurança, só que isso não foi suficiente, né? Eis que agora o Ministério Público está pedindo lá para a empresa avisar as pessoas afetadas sobre esse vazamento e garantir que elas receberam esse aviso, senão a Netshoes pode se tornar alvo de uma ação. Comentando a coisa toda, a Netshoes basicamente falou que nunca ficou provado que ela sofreu essa invasão, né, o que é desmentido lá pelo próprio Ministério Público, que falou que tem 2 listas com dados vazados lá do banco de dados da empresa. O Ministério insiste que esse é um dos piores casos aí de vazamentos de dados registrados no Brasil e por isso a Netshoes tem sim que tomar uma atitude antes que a coisa seja levada para a justiça. E agora eu vou falar sobre a Microsoft, que está liberando lá uma espécie de reversão da atualização que a Intel tinha soltado para corrigir o bug Spectre. Essa foi aquela correção que a própria Intel, né, parou de distribuir e também pediu para o pessoal parar de instalar, porque estava deixando os computadores piores do que eles estavam antes, e eis que agora a Microsoft está distribuindo aí essa espécie de antídoto para quem já tinha instalado a correção. Caso você queira saber mais sobre essa reversão ou queira saber como instalar, é só você seguir o link que eu deixei aqui na descrição. E enquanto isso, lá na Apple, ontem a Bloomberg publicou lá uma matéria com o que eles dizem, né, que são alguns dos planos que a Apple tem para 2018. A matéria diz que, segundo as fontes deles, né, a Apple está trabalhando lá em 3 novos Macs para esse ano, sendo um desktop e 2 laptops, todos eles com aquele coprocessador, né, tipo o T2 do iMac Pro ou o T1 lá do MacBook Pro de 2016. Além disso, a matéria também falou que a Apple deve lançar uma versão atualizada do iPad, o que deu ainda mais peso, né, para um papo que vem rolando por aí que deve pintar um iPad com Face ID lá do iPhone X nesse ano. Dia desses, a galera achou lá umas referências a um tal de iPad moderno no código do iOS e na hora, né, o pessoal associou lá isso com a referência ao iPhone moderno do código do iOS do ano passado, que acabou sendo o iPhone X com o Face ID. E ainda sobre a Apple, deixa eu comentar aqui que eu deixei na descrição do episódio o link para um post do Mac Rumors que faz um apanhado lá de coisa de 20 matérias de primeiras impressões que saíram a respeito do HomePod. No geral, né, a maioria parece concordar lá que o HomePod cumpre essa promessa de ser uma caixa de som de alta performance, mas o pessoal sentiu falta dos recursos que tem hoje lá no Google Home, por exemplo, no Amazon Echo, que a Siri não consegue entregar. Seguindo com as notícias sobre a Apple, ela conseguiu chegar a um acordo lá para acabar com um processo que foi aberto por uma empresa chamada Immersion. Essa empresa dizia ter patentes que a Apple infringiu com o Taptic Engine, que é aquele motor de vibração atual lá dos iPhones e do Apple Watch, e também com o 3D Touch. Agora a Apple conseguiu acabar com essa briga aí fazendo um acordo
acordo, mas nem a Apple e nem a Immersion quiseram falar sobre os valores que ficaram envolvidos nessa negociação. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que o WhatsApp finalmente chegou ao CarPlay, que é aquela espécie de modo de visualização lá do iOS que funciona no painel de alguns carros e nos seus automotivos, que são mais modernos. Essa versão do WhatsApp é um pouco mais limitada, porque a pessoa tá dirigindo, para ficar mexendo no WhatsApp, mas essencialmente, se chegar lá uma notificação, a pessoa pode tocar nela para Siri ler aquela mensagem em voz alta e o usuário tem a opção de responder usando o ditado, caso ele queira responder a mensagem naquele momento. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! 10,1%. Errei. Um eco que a Siri não consegue integrar. Integrar não. Também, mas era isso.